paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor, meus irmãos. Quantos trouxeram a sua Bíblia, levanta para cima. Queridos irmãos, em primeiro lugar eu quero louvar a Deus pela oportunidade de estar atrás dessa santa tribuna para estar ministrando a palavra do nosso Deus. Ela que é imutável porque não muda, mas permanece para sempre. Louvar a Deus pela vida desse pastor, desta pastora, que sabem que não são somente pastores, são amigos, são pais, são conselheiros, confidentes. Pastor Wagner, pastora Nádia, e minha gratidão eterna sempre. Deus abençoe, mais uma vez, poder estar participando desse sonho. Deus abençoe a vida de todos os pastores que acreditam nesse projeto, somam para isso. Pastor Marcelo Dias, Fabiane, Matângela, Raíssa e Ravel, que estão nesse primeiro ano do nosso congresso. Que Deus abençoe, por cuidar dos nossos missionários, porque quando vocês vêm aqui, na grande verdade, vocês também estão sendo estrutura para eles estarem no campo. Deus abençoe a todos os nossos missionários, que têm feito a diferença, têm somado para o reino. Tem missionários que não estão aqui, estão no país, estão na base missionária, fazendo a obra do Senhor. A todos os pastores, que Deus possa abençoar. Eu não posso deixar de fora, dia 12, nós completamos 17 anos juntos, 15 anos de casado e 17 anos de eternos namorados até o arrebatamento da igreja. Amém, irmãos? Está aqui a minha esposa, Deus abençoe, minha companheira, minha grande amiga que Deus tem me dado e me abençoou com 2 filhos, o Miguel e Samuel. Vamos à palavra de Deus. Quem veio para ouvir a palavra do Senhor? Vamos à palavra. Eu quero ser profeta para a tua vida nesta noite. E eu vou pedir que você abra a sua Bíblia comigo. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37. O versículo é o de número 1, o versículo de número 2, o versículo de número 3 e o versículo de número 4. Eu quero pregar subordinado ao tema lições do vale de ossos secos. Diga comigo, lições do vale de ossos secos. Quantos acharam o texto referido, diga em alto e bom som, amém. Está escrito assim a palavra do eterno Deus: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Em algumas traduções, como a Vida Nova, vai estar escrito: e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu vi que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Ele me perguntou: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor, tu o sabes. Diga em alto e bom som comigo o versículo de número 4. Então ele me disse, profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Tome teu assento, glorificando e adorando ao nome do Deus Todo-Poderoso. Eu quero dizer que o teu glória, o teu aleluia, ele não vai me impedir de pregar a palavra do Senhor. Eu tenho uma palavra profética para a tua vida nesta noite. Queridos irmãos, o texto que nós lemos aqui, ele encontra-se registrado no livro do profeta Ezequiel, o capítulo de número 37, o versículo de número 1, o versículo de número 2, o versículo de número 3 e o versículo de número 4. Foi os versículos que ora nós lemos aqui para fazer uso e exposição da palavra do eterno Deus.
O capítulo de número 37, queridos irmãos, ele é conhecido por todos os leitores da Bíblia Sagrada como o capítulo que fala sobre a visão do vale de ossos secos. O profeta Ezequiel, dentro do Antigo Testamento ou dentro da Antiga Aliança, ele é conhecido como um dos profetas maiores. Este aqui, também conhecido como um dos promotores do reavivamento que Deus ele vai trazer sobre o Reino do Sul, sobre a nação escolhida. Todos nós sabemos, queridos irmãos, e para mim, na particularidade, este profeta, ele é uma joia rara, um diamante polido pela mão do próprio Deus e contido dentro desta antiga aliança. Este profeta, ele é conhecido por duas características que são batentes dentro do seu ministério, dentro do ministério do profeta Ezequiel. A primeira característica é que ele vai ser um profeta usado para confrontar, o profeta da confrontação. Ele vai chamar o povo para o confronto, ele vai despertar o povo para uma realidade daquilo que Deus ele quer fazer sobre a nação. Este profeta também, conhecido como promotor do avivamento. Temos alguns promotores do avivamento dentro do Antigo Testamento que Deus levantou. Quem é que nunca ouviu falar do profeta Joel? Que no capítulo de número 2 e no versículo de número 28, ele diz que nos últimos dias Deus derramaria do seu espírito sobre toda a carne. Eu acredito nisso porque nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na face da terra, e esta é a última hora de Deus levantar um grande avivamento e vai trazer sobre este povo. Nestes 4 dias ainda de festa que faltam, Deus vai balançar a tua estrutura, Deus vai reavivar a sua obra. Quem é que nunca ouviu falar também de Ageu, que no capítulo de número 2 e no versículo de número 9 diz: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Temos também Abacuque, que em meio ao caos, em meio à dificuldade que ele está enxergando, ele disse: Senhor, aviva a tua obra e no meio dos anos a notifica. Lembra-te da misericórdia, Senhor. Nós temos promotores do avivamento. Agora, queridos irmãos, para nós entendermos aqui a visão do vale de ossos secos, no capítulo de número 37, eu preciso aplicar o pano de fundo desta mensagem, e depois de aplicar o pano de fundo desta mensagem, sim, entrar na revelação daquilo que Deus colocou na minha vida e na tua vida. Para aplicar o pano de fundo desta mensagem, eu me dirijo para o capítulo de número 1 do profeta Ezequiel, pois é ali que nós vamos ver, em meio ao caos, em meio ao vale, nascendo um ministério profético, Deus trazendo um novo tempo sobre a nação. Porque Deus, no meio do vale, no meio da dificuldade, no meio do deserto, Deus ainda preserva os seus profetas, Deus ainda levanta os seus profetas nesta última hora. Quantos acreditam nisso? Levanta a sua mão para glorificar e adorar a Deus. Mas aonde nasce este profeta? O capítulo de número 1, nós conhecemos Ezequiel, queridos irmãos, como filho do sacerdote Buzi. Quem era o sacerdote Buzi? O sacerdote Buzi, depois de uma grande restauração que houve em Jerusalém, mais precisamente no Reino do Sul, ele é levantado dentro de Jerusalém para sacrificar pelo povo. Uma vez que ele é sacerdote, queridos irmãos, ele tem o ofício de sacrificar pelo povo. Este é o ofício do sacerdote. O sacerdote também naquela época, cabia a ele o ofício. Qual era o ofício, pastor? De verificar quando tinha algum leproso no meio da nação, ou do Reino do Sul. Uma vez que diagnosticava esse leproso no meio da nação, ele afastava. Esse leproso era colocado no leprosário, e uma vez que ele é colocado no leprosário, ele só vai sair de lá quando alcançar a misericórdia da parte do Deus Todo-Poderoso. Porque se ele é um homem que adquiriu uma lepra, ele tem uma família que intercede por ele, ele tem uma família que sacrifica por ele, que ora por ele, e que constantemente diz: uma hora Deus vai alcançar ele, uma hora Deus vai trazer ele de volta. Algumas destas pessoas alcançavam a misericórdia no leprosário, e então, alcançando a cura, ou eles tinham que retornar novamente ao sacerdote para verificar, para ver se havia cura recebido da parte de Deus. E quando eu li acerca disso e estudei acerca disso, eu comecei a glorificar e adorar a Deus. Sabe por quê? Porque existem muitos leprosos do lado de fora que adquiriram uma lepra chamada pecado, e esta
desta lepra, tirou eles do seio familiar, tirou eles do convívio, tirou eles da igreja. Mas eu estou aqui profetizando que enquanto você está adorando, glorificando, intercedendo por ele, Deus está visitando ele aonde quer que esteja. E dentro de pouco tempo ele vai bater na porta da tua casa. Dentro de pouco tempo ele vai bater na porta da igreja, voltando, retornando aos braços do Senhor Jesus, alcançando a misericórdia. Só quem acredita nisso já levanta a sua mão, porque eu vim para profetizar algo de Deus sobre a tua vida. Esse sacerdote, queridos irmãos, que é o sacerdote Buzi, ele tinha um filho, pastor, e este filho é conhecido como Ezequiel. E por que esse sacerdote, ele tinha um sonho, ele tinha um projeto, pastor Irã, em preparar o seu filho, e ele passou a sua vida toda, porque todo o projeto nosso está nos nossos filhos. Quem é que não sonha ver os seus filhos dando prosseguimento naquilo que Deus fez na nossa vida? Possivelmente filho de pastor vai ser pastor, filho de cantor vai ser cantor, filho de profeta vai ser profeta, filho de missionário vai ser missionário. É isso que nós sonhamos, é isso que nós projetamos, ver a nossa família dar prosseguimento naquilo que nós fizemos. O meu maior sonho é ver, e dentro de poucos dias, o meu filho pregando a palavra de Deus. Esses dias eu fui surpreendido, porque fomos a uma viagem, e quando fomos uma viagem, voltamos da viagem, ele disse: pai, baixa o volume do rádio, porque eu quero conversar acerca do que aconteceu esse final de semana. Eu baixei o volume e comecei a escutar o pequeno Samuel, e ele começou a dizer: pai, que culto glorioso, você viu como o coral cantou, e quando o coral cantou, a glória de Deus desceu sobre o ambiente. E eu disse: o que mais te chamou? O Senhor me ensinou que a palavra é uma das partes mais importantes do culto. E eu disse: por que, Samuel? Porque a palavra de Deus é aquela que vai até a divisão da alma e do espírito do ser humano. A palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha. A palavra de Deus é aquela que transforma. A palavra de Deus é aquela que liberta. A palavra de Deus é aquela que cura. A palavra de Deus é aquela que regenera. A palavra de Deus é aquela que tira do vale. A palavra de Deus é aquela que traz esperança onde não tem esperança. E eu comecei a olhar o pequeno Samuel falar tudo aquilo, e disse: e o que te chamou mais atenção? É que quando a palavra estava sendo ministrada, aquelas pessoas vinham ao altar, chorando perante o Senhor, aceitando Jesus como seu único e suficiente Salvador. O Senhor não viu, papai, mas enquanto elas estavam chorando no altar, eu estava fazendo um pedido para o papai do céu. E eu disse: qual é o pedido, Samuel? É que quando eu crescer, eu quero ser um pastor, eu quero ser um pregador da palavra de Deus. Levanta a tua mão, porque eu vou profetizar os teus filhos na casa do Senhor, a tua família na presença do Senhor. Pastor, está do lado de fora, não tem problema, Deus vai trazer para dentro, porque família projeta a herança da parte de Deus. Esse pai tinha projetos, tinha sonho, e sonhava ver o seu filho na presença de Deus. Tanto é que esse menino está preparado. Dos 4 anos, ele começa a ser preparado possivelmente. De 4 anos, 5 anos, ele já sabe de cor e salteados os 5 livros do Pentateuco. Mas um livro tem que estar impregnado na sua mente, que é o livro de Levíticos, o livro das leis que Deus deu para Moisés no alto do Monte Sinai. Todos os sonhos, todos os projetos estão na vida daquele moço. Ele vai preparando e diz: um dia ele vai ser sacerdote, um dia ele vai estar ministrando na presença de Deus. Isso possivelmente aconteceria na vida de Ezequiel, quando Ezequiel completa os seus 30 anos de idade. Mas quando o menino tinha 25 anos de idade, possivelmente algo inesperado aconteceu. Por que algo inesperado aconteceu? Este tempo era um tempo que, se uma classe guardava o concerto de Deus, uma classe queria estar na presença de Deus, outra classe desonrava Deus, outra classe não guardava o concerto de Deus. O livro de Lamentações de Jeremias, no capítulo de número 4 e versículo de número 13, diz que esse tempo é um tempo de profetas mentirosos, de sacerdotes que não guardavam o concerto de Deus e que prostituíam. E quando eu falo o termo prostituir, eu não falo somente de alguém que adultera, mas de alguém que não guarda o concerto que Deus deu através da sua palavra. E Deus, ele não divide a sua glória. Deus, ele não nos quer pela metade, ele nos quer por inteiro. E uma vez que não ouvir a profecia dos profetas de Deus, e pelo menos Deus usou 2 profetas para alertar. Um deles é conhecido como Isaías, outros é conhecido como Jeremias, o profeta das lágrimas.
Jeremias, ele ainda é aquele que vai com a segunda oportunidade da parte de Deus, porque ele não vem somente andando, ele vem chorando e profetizando, e Deus dizendo assim: Deus está dando uma segunda oportunidade para vocês. Qual é a oportunidade, Jeremias? É que não confiai na sua força, não confiai no seu braço, porque quando você confia no seu braço, na sua força, certamente você vai perder, a peleja será perdida. Confiem no Senhor. A história nos conta que assim como tentaram, ou como tirar a vida de Isaías, tentaram fazer com Jeremias. Então Jeremias é levado para o calabouço, o eunuco intercede por ele, e a Bíblia nos diz então, queridos irmãos, que Deus faz Jeremias, pastor, subir para o alto do cume do monte, e Jeremias vai escrever um livro, pastor Emerson, que ele não gostaria de escrever, que é o livro das lamentações de Israel. Quem é que gostaria de escrever um livro de lágrimas? Jeremias é obrigado a escrever um livro de lágrimas. Ele não gostaria, porque nós não gostamos de contar as nossas derrotas, nós não gostamos de contar as nossas noites de lágrimas, nós não gostamos de contar os nossos desertos, nós gostamos de vir aqui para contar as nossas vitórias, aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Então Jeremias começa a escrever, porque ele está olhando para Jerusalém, ele está olhando para o reino do sul, e a única coisa que ele consegue ver é Jerusalém sendo queimada, é Jerusalém sendo colocada por terra. Por quê? Porque um homem, um estrategista conhecido como Nabucodonosor, ele entra dentro de Jerusalém, no reino do sul, e ele vai cercar Jerusalém por 3 vezes. A primeira leva, ele vai levar um grupo de 2.000, e esses 2.000 vão para a Babilônia, para o palácio. Mas aqui eu quero me pegar no segundo grupo, porque o segundo grupo é o grupo que vai para uma região geográfica conhecida como Tel Abibe. Pastor, aonde fica Tel Abibe na Babilônia? Existe um rio lá, conhecido como o Rio Quebar. É neste mesmo rio que o povo que está exilado, que o povo que tem aliança, que o povo que um dia chorou, cantou, bailou na presença de Deus, eles estão sentados à beira do Rio Quebar. E um choro foi interpretado por Isaías no capítulo de número 49 e no versículo de número 14, quando Sião diz: o Senhor nos esqueceu, o Senhor nos abandonou. Só que Deus usa o profeta Isaías para dizer: Isaías, diga para o meu povo que eu sou um Deus de segunda chance, que eu sou um Deus de segunda oportunidade, se há arrependimento. Então o que eu escrevo, Senhor? Escrevo o versículo de número 15, que pode uma mãe esquecer-se do filho que cria, que não se compadeça do filho do seu ventre, mas ainda que essa se esqueça, eu todavia não me esquecerei do meu povo, não me esquecerei da aliança. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Uma coisa impossível de acontecer, pastor Irã: uma mãe que gerou uma criança durante 9 meses no seu ventre, esquecesse do seu filho que gerou, que amamentou. Mas Deus está dizendo: ainda que isto venha acontecer, eu não me esqueço do meu povo, eu não me esqueço da promessa. Por que Deus não esquece da promessa? Porque todos os dias Deus olha para a palma das suas mãos, e todas as vezes que Deus olha para a palma da sua mão, sabe o que está registrado lá? Está registrado o teu nome na palma da mão de Deus. Sabe o que está registrado lá? A história que Ele escreveu para você. Tem gente que não entendeu, demorou para dar glória a Deus. Sabe por que não existe forma de você continuar no vale? Porque todas as vezes que Deus olha para a palma da mão dEle, Ele vê gravado o teu nome na palma da mão dEle. Todas as vezes que Ele vê você, Ele lembra da promessa que Ele te fez. Então se segura para dar glória a Deus aí, porque hoje Deus vai te arrancar desse vale, hoje Deus vai mudar a história, hoje o teu deserto vai florescer, e o nome do Senhor será glorificado na tua vida. Sabe o que eu vejo? Um moço saindo de Jerusalém, exilado, indo para onde? Para Tel Abibe. Quem é ele? Ezequiel. No 5º ano de Joaquim, dos 25 aos 30 anos dele, pastor, ele está exilado. Só que no ano que ele completa 30 anos de idade, Deus vai mudar a situação do vale dele. Deus vai mudar o deserto. Porque dos 25 anos, todos que olham para Ezequiel, vê Ezequiel calado. Todos que olham para Ezequiel, perguntam: por que te cala, Ezequiel? Por que eu falo no período do teu exílio? Ezequiel não responde. Ezequiel não fala nada, ele vai andando. E à medida que vai andando, ele vai ficar em silêncio durante 5 anos, pastor.
E eu me perguntei, amado Espírito Santo, o que aconteceu com Ezequiel nesse período? Ezequiel, ele tem na sua mente o que muitas vezes nós passamos por intempéries na nossa chamada, passamos por pensamentos e muitas vezes em querer desistir, em querer estatizar, em querer não profetizar mais nada, em querer não pregar, em querer não cantar mais, porque são os períodos do deserto, são o período das percas, são os períodos da dificuldade. Quem é que já não chorou? Não está um super-homem pregando para você, que muitas vezes não chorou à beira da cama dizendo: onde tu estás, Deus, neste momento, que tu não está vendo tudo que eu estou passando? Aonde tu estás, Deus, neste momento, que tu não está vendo tudo que está acontecendo comigo? As percas, os desertos, a dificuldade. E este momento possivelmente é o momento que Deus se cala. Esse momento possivelmente é o momento que Deus está no silêncio, mas Deus não te esqueceu. Deus, ele está trabalhando. Já já ele vai romper com esse silêncio. O que Ezequiel entendia no período do exílio? Ele entendia que o meu Deus e o teu Deus era um Deus limitado. Por que ele entendia isso? Porque Deus não pôde livrar ele do cativeiro. Só que eu não vi promessa na Bíblia Sagrada até hoje, de Gênesis a Apocalipse, o meu Deus prometendo que vai te livrar da prova, o meu Deus te prometendo que vai te livrar do deserto, o meu Deus te prometendo que vai te livrar da fornalha. Não, o meu Deus, ele vai na contramão de tudo isto, para mostrar que ele é Deus, para mostrar que ele é diferencial. Ele não vai, queridos irmãos, te proibir, não vai ter uma faixinha dizendo, ele não vai passar. Diferente disso, Deus está dizendo, vai passar pelo fogo, vai passar pela fornalha, vai passar pelo deserto, vai passar pelo vale. Só que tem uma diferença: quando tu estiver no meio do vale, eu sou o Deus que vou atravessar contigo no meio do vale. Quando tu estiver no meio da fornalha, eu vou estar contigo no meio da fornalha. Quando tu passar pelo fogo, eu vou estar contigo no meio do fogo. Quem é que está atravessando esse deserto? Então te prepara, porque o meu Deus é perito em se manifestar para alguém no meio do deserto. Só que quando Deus se manifesta, ele não se manifesta de qualquer forma. Por quê? O meu Deus, ele é perito em tirar silêncio da boca de quem está calado. Dá uma olhada para essa pessoa que está do teu lado, diga assim: Deus vai tirar o silêncio dos teus lábios hoje. Não, está muito fraco. Diga assim: Deus vai tirar o silêncio que está nos teus lábios hoje. Diga assim: Deus vai tirar o silêncio que está nos teus lábios hoje. E a partir de hoje, glorificação, exaltação virá sobre a tua vida. Sabe por quê? Porque quando o moço completa 30 anos de idade, a Bíblia diz que Deus vai se manifestar para ele no período do vale dele, do deserto dele, no cativeiro. A Bíblia diz que Ezequiel, à beira do rio Quebar, ele vê um vento soprando. Esse vento não vem de qualquer lugar, esse vento vem do norte. E esse vento soprando do norte indica que é o vento impetuoso do Espírito de Deus que está soprando. E quando este vento sopra, é porque Deus está manifestando a sua glória. Então aquele que está vendo, sentindo o vento, ele olha para a direção em que o vento está vindo. Só que quando ele olha, pastor Luiz Carlos, ele vai enxergar fogo, ele vai enxergar trovões, ele vai enxergar rodas de fogo. E isto aqui é sinal que a presença do Espírito Santo está se aproximando para mudar a história de alguém. Ele vê rodas de fogo, ele vê olhos de fogo. Só que a visão vai subindo, e quando a visão vai subindo, ele vai enxergar 4 seres que são conhecidos dentro da Bíblia Sagrada, e pelo menos no livro de Ezequiel, como querubins. Quem são os querubins? Guardadores da glória de Deus, guardadores da presença de Deus. Quando estes querubins estão manifestos em visões, ou quando a Bíblia fala, é sinal que Deus está apresentando a sua glória, é sinal que Deus quer mostrar a sua glória, é sinal que Deus quer manifestar a sua glória. Por quê? Porque eles manifestam a glória de Deus. Tem eles 4 rostos: rosto de boi, rosto de homem, rosto de leão, rosto de águia, simbolizando 4 evangelhos do Novo Testamento. Mas dentro do contexto de Ezequiel, está dizendo que todo ser que respira na terra, que respira no céu, que foi criado no céu, que foi criado na terra, na profundeza dos oceanos e dos mares, ele foi feito
gente criada exclusivamente para uma coisa. Para quê, pastor? Para adorar aquele que está sentado no trono, para glorificar aquele que está sentado no trono. Tem gente que não entendeu. Eu estou dizendo que Deus está manifestando a sua glória hoje, e quando Deus manifesta a sua glória, todo joelho se dobra, todo adorador adora, e todo adorador que adora, já não está mais em silêncio. Quando você glorifica pela manifestação da presença de Deus, há um ambiente movido pela glória. Quantos entenderam que Deus está nesse ambiente? Então começa a fazer o teu culto. Não espera o cantor cantar, não espera o final deste culto, porque Deus está dizendo: eu estou soprando a tua glória, eu estou soprando a minha glória, eu estou soprando o meu vento. Esta noite vou levantar os meus profetas, esta noite vou levantar as minhas profetisas, esta noite eu estou trazendo uma nova história. Só quem acredita nisso, levanta a tua mão para adorar a Deus. Deus está se manifestando hoje. Eu sinto a presença de Deus aqui. Quando Deus se manifesta na vida de Ezequiel, os sonhos, os projetos, saíram do seu. Ele disse para mim: não tem mais esperança. O sonho dele de ser um sacerdote havia sido acabado. Por quê? Em Jerusalém tem sacerdote que sacrifica, mas no cativeiro não tem altar de sacrifício. E se não tem altar de sacrifício, não tem sacerdote. Mas para isso Deus não é um problema. Para isso não é ministério acabado, não é fim da trajetória. Eu estou dizendo para alguém aqui que perdeu a esperança acerca dos sonhos, dos projetos: calma, você está no lugar que Deus manifestou a sua glória. E em vez de reclamar, em vez de dizer que está tudo acabado, calma, Deus está assumindo o controle da tua história. E quando Deus assume o controle da tua história, nunca é um ponto final, nunca é uma história acabada. Deus está mostrando para Ezequiel, diz: no cativeiro eu vou manifestar minha glória. Qual é a função do sacerdote? Pega a oração daqui e leva para cá. Vou repetir de novo. Função do sacerdote: Deus pega a adoração que vem daqui, o sacerdote intercede pelo povo e leva até Deus. Mas não tem sacerdote no cativeiro. Mas para Deus não é um problema. Deus disse: se eu não posso te usar como sacerdote, fica tranquilo, eu tenho um ministério a mais para ti. Qual é o ministério, Senhor? A partir de agora tu vais ser profeta. E como que funciona esse negócio? O profeta é diferente do sacerdote. A voz que tu vai ouvir não é mais a voz do povo. A voz que tu vai ouvir falando no teu ouvido é a minha voz, que é a voz de muitas águas. Aleluia, a voz que tu vai ouvir é a minha voz. E uma vez que você ouvir a minha voz, tu vai produzir tudo aquilo que eu estou te mandando falar. Aleluia, tudo aquilo que eu preciso falar com a nação, tudo aquilo que eu preciso falar com o meu povo. Tem gente que não entendeu, mas eu estou dizendo que Deus está levantando hoje, aqui, no período do teu deserto, no período do teu vale, quando você disse que não dava mais, quando você disse que não tinha mudança, quando você disse que estava tudo acabado, porque muitas vezes nós só falamos palavras que produzem derrota, fim, mas Deus chegou para mudar esse cenário. Hoje você vai sair daqui ouvindo a voz de Deus, mas calma, esta voz será produzida através dos seus lábios, como uma voz profética. Será que Deus pode levantar profetas nesta noite aqui, para esta geração? Será que alguém tem sensibilidade para ouvir a voz de Deus? Quantos querem ser profetas de Deus para esta nação? Quantos querem profetizar vida? Quantos querem ser geradores de vida? Então Deus está tirando toda a palavra de fracasso, o Deus está tirando toda a palavra de derrota, e a partir de hoje está colocando um cântico novo na tua boca. Quantos acreditam? Acredito. Então se prepara, porque quando Deus colocar a palavra profética, Ele vai criar uma situação para você entender que Ele te deu um ministério nas tuas mãos. Todas as vezes que Deus te entregar uma chamada de peso nas suas mãos, Ele vai criar uma situação para que você possa entender o teu ministério e a tua chamada. De muitas as visões que Deus deu para Ezequiel, uma eu reservei aqui, que é a visão do capítulo de número 37, visão do vale de ossos secos. A Bíblia diz: e veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou num vale que estava cheio de ossos. A primeira lição que eu já tenho que extrair aqui é que a visão do vale de ossos secos, ela não é uma visão irreal, ela é uma visão real de tudo que está acontecendo. A visão do vale de ossos secos
Nós temos que compreender que não é para a igreja, mas ela fala de Israel. O cenário político, religioso e espiritual da nação está abalado, está por terra, colocado por terra. Mas por mais que não seja para a igreja, por que não é para a igreja? Porque a igreja não é um organismo morto, a igreja é um organismo vivo. Porque ela é ligada num cabeça que se chama Jesus Cristo. E uma vez que ela é ligada no cabeça que é Cristo, ela tem movimento. Cadê os crentes que vieram para se movimentar, que são ligados no cabeça que é Cristo aqui? A visão não é uma visão irreal, é uma visão real. Por que é uma visão real? O que está acontecendo aqui, eu consigo visualizar os cantores, os pregadores, o pastor, os pastores que vieram para esta festa. Mas entenda algo, existe algo que é real e está acontecendo aqui neste momento. O que é real? Enquanto eu estou pregando, enquanto os adoradores estão adorando, há uma luta no mundo espiritual. É uma visão real de Satanás, de seus anjos, que estão dizendo: nós temos que impedir esta festa, nós temos que impedir este congresso. Ele sabe que o inferno está se movimentando, porque está vindo uma festa missionária, uma festa de conscientização. Então Satanás está dizendo: nós temos que travar os crentes nas suas casas, nós temos que travar eles de adorarem, porque a partir do momento que eles adorarem, a partir do momento que eles orarem, a oração deles sobe até a presença de Deus. E uma vez que a oração e a lágrima subir até a presença de Deus, não existe forma de Deus não responder. Sabe por quê? Porque quando você acende o altar de incensário na terra, quando você ora, você acende o incensário que está na sala do trono de Deus. Eu vou melhorar para você entender. Quando você acende o altar de incensário que está na terra, quando você manda a adoração da terra, você acende o altar de incensário que está na sala do trono de Deus. Você sabia que tem um altar de incensário na sala do trono de Deus? Tem um altar de incensário na sala do trono de Deus. Trono de Deus, na frente dele o altar de incensário, à direita dele 12 anciões, à esquerda dele 12 anciões. 12 representam os 12 patriarcas do Antigo Testamento, 12 deles à direita representam os 12 apóstolos do ministério do Senhor Jesus. Mas o texto diz que eles têm coroa, porque são os 24 anciões, e mediante aquele que está sentado no trono, tiram a coroa, se prostram e diz: santo, 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 santo é o Senhor, o Criador de todas as coisas. Só que tem um porém: eles têm salva de ouros nas suas mãos. Para que salva de ouro, pastor? Porque pegam a oração de todos os santos. Se são 24 anciãos, representam os 24 horas da terra. Cada ancião representa uma hora. Por exemplo, o ancião das 11 horas, ele está pegando toda a lágrima, toda a adoração. E aí, quando terminar o turno dele, ele diz: acabou meu turno, vai para o da meia-noite. Então ele vai pegar a oração que está na salva de ouro e vai derramar no altar de incensário. E aí o que acontece? Uma fumaça começa a subir, e essa fumaça não vai para qualquer outro lugar a não ser para as narinas de Deus. Quando vem para a narina de Deus, Deus faz isso aqui, ó. Inspira toda a oração, inspira toda a lágrima. Só que tem um porém: o mesmo Deus que inspira, que pega a oração, ele solta o seu hálito. Quando ele solta o seu hálito, tem um anjo mensageiro dizendo: Deus, para onde eu tenho que ir? Porque eu tenho que levar mensagem de oração para alguém. Aí Deus diz: tem um congresso de missões acontecendo no ginásio lá na Avenida São Borja, 1860. Tem crente que está clamando desde as 7 horas. Vai lá, leva a resposta de oração. Vai lá, leva a resposta e diz que eu sou Deus de milagre. Diz que sou Deus que muda história. Deus que sou Deus que tira do vale. Tem gente que não pegou ainda, não entendeu o que Deus está fazendo. Eu estou dizendo que tem promessa que está descendo sobre a tua vida hoje. Esta é a visão real. E se você fosse acreditar no que eu estou profetizando, eu acredito que você está acreditando, eu começaria a glorificar, porque nada vai impedir no mundo espiritual a resposta de Deus sobre a tua vida. É um cenário real de batalha. Enquanto você glorifica, Deus rasga o céu e a resposta vem. Enquanto você adora, Deus rompe a barreira e o milagre chega. Enquanto você adora, Deus começa a criar o cenário do teu milagre.
Pega a mão dessa pessoa que está ao seu lado. Pega a mão dessa pessoa que está ao seu lado. Eu sei que está quase 7 graus aqui, mas o calor subiu agora. Ah, meu Deus do céu, eu estou sentindo Deus aqui neste lugar. Feche esse corredor, por gentileza. Feche esse corredor. De mão dada. O texto está dizendo assim, pastor Marcelo Dias. Na visão de Ezequiel. E veio sobre mim a mão do Senhor. Algumas coisas eu preciso aplicar aqui. Que bom que o texto não está dizendo e veio sobre mim a mão do homem. A mão do homem é sanguinária. A mão do homem é terrível. Tem marcas que o homem coloca e diz: esse não se levanta nunca mais. Escuta o que eu vou dizer. O homem muitas vezes limita os teus sonhos, a tua chamada, os teus projetos, e diz: não vai acontecer. O homem muitas vezes cria um espírito de competição, e graças a Deus que nesse congresso de missões não acontece isso, porque se criou um espírito de competição em cima dos nossos altares, que eu não posso cantar melhor do que ele, que eu não posso cantar melhor do que ela, que eu não posso pregar melhor do que ele, que eu não posso pregar melhor do que ela. No momento que isso acontecer, eu tenho que acabar com a chamada dele. Vamos inventar uma calúnia, vamos inventar algo para destruir o ministério. Estão entendendo tudo errado. Isto reino virou um ringue de UFC, onde todo mundo se degladia, não entende o propósito da obra do Senhor na terra. Aqui não é púlpito para se degladiar, aqui não é ringue. Aqui é todo mundo pegando de um lado só da corda. Aqui é todo mundo puxando de um lado só. Quando isso acontecer, o reino de Deus alcança. Quando isso acontecer, almas são sacadas do inferno e o nome do Senhor é glorificado. Entenda a visão da obra missionária. Porque tem gente que diz que o congresso não vai acontecer. Porque tem gente que diz: vai dar tudo errado. Perdeu. Porque aqui é todo mundo investindo e crendo no propósito da obra do Senhor. Escuta o que eu vou dizer. E eu vou encerrar aqui para fazer um propósito, porque eu tenho 6 minutos. E dentro desses 6 minutos eu quero ser profeta de Deus para a tua vida. O texto está dizendo: e veio sobre mim a mão do Senhor. Escute. O texto diz: e veio sobre mim a mão do Senhor. Pastora Nádia, a mão que veio não foi a mão de Satanás. A mão que veio não foi a mão do homem. O texto está dizendo que foi a mão do Senhor que conduziu Ezequiel para o meio do vale. Eu estou dizendo que foi a mão do Senhor que conduziu Ezequiel para o meio de um vale. Ezequiel não sabe, mas ele está se tornando um missionário da Ame Luz das Nações. Sabe por quê? Porque Deus está conduzindo ele para o meio do vale, aonde não tem esperança, aonde nós olhamos para o campo e não enxergamos vida, vidas destruídas, vidas acabadas, sonhos destruídos. Aí somos colocados no meio do vale. Para que Deus nos coloca no meio do vale? Lembra do capítulo de número 1? Deus manifestou a sua glória para levantar Ezequiel como profeta. Deus levantou Ezequiel como uma voz profética, e uma voz profética aonde chega vida, aonde chega esperança. Deus está levantando aqui uma geração de profetas que vão para o meio do vale, que vão para o campo missionário, mas aonde chegar vão gerar vida, vão gerar esperança, vão gerar um tempo novo de Deus. Miriamau Exere. Pegou a mão dessa pessoa que está ao seu lado? Sabe o que aconteceu? Ezequiel está andando assim, Ângela, para lá e para cá. Se ele anda para a direita tem ossos, se ele anda para a esquerda tem ossos. E quando ele só enxerga ossos, ele ouve a voz de Deus: poderão viver estes ossos? Ezequiel aí está olhando para o cenário de morte,
Michele, está dizendo: Senhor, eu não sei, tu sabes, porque onde eu olho, eu só enxergo morte. Eu disse: então profetiza sobre estes ossos, e diz a estes ossos: ossos secos, ouvi a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus ela entra em ação, a Bíblia diz que houve um reboliço. E tem gente que não notou, mas enquanto eu estou pregando, Deus está fazendo um reboliço na tua casa. Enquanto eu estou pregando, Deus está fazendo um reboliço na tua família. Enquanto eu estou pregando, Deus está fazendo um reboliço nos teus sonhos. Enquanto eu estou pregando, Deus está fazendo um reboliço nos teus projetos. E aonde não tinha esperança, o meu Deus começa a trazer esperança. Ei, deixa eu dizer o que está acontecendo. Enquanto você está adorando, está acontecendo estrondo. Enquanto você está adorando, osso com osso está se juntando. Enquanto você está adorando, está nascendo nervos. Enquanto você está adorando, está nascendo carne. Enquanto você está adorando, está nascendo pele. Deus está formando o teu milagre. A parte de profetizar é minha, mas a parte de soprar os 4 ventos do Espírito é o Espírito Santo de Deus que faz. Quem quer sentir esse vento soprando agora? Levanta a mão dessa pessoa, porque ventos começam a soprar no cenário do cativeiro de ossos. Vento do leste, vento do norte, vento do sul, vento do oeste. Os 4 ventos do Espírito Santo de Deus estão soprando sobre esse ginásio. E aonde começar a soprar agora, vai haver renovo. Aonde começar a soprar agora, vai haver cura. Aonde começar a soprar agora, vai haver retirada de vale, vai haver retirada de deserto, vai ter mudança de história. Deixa eu ver aonde começou a soprar. Quem tem glória, dá glória. Quem tem aleluia, dá aleluia. Quem tem línguas estranhas, fala em línguas estranhas. Mas sinto o que eu estou sentindo, porque já começou a soprar. Deixa eu ver, 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 deixa eu ver. Está soprando o vento de Deus. Encerro. Mão levantada para cima. A temática da mensagem, eu vou deixar esse vozeirão falar aqui, ó. Lições, lições, lições do vale de ossos secos. Deus já só te levou para te ensinar lições no vale de ossos secos. E lições não é outra pessoa que dá, a não ser o professor, o eterno Deus. Só que eu aprendi algo, que sala de aula tem começo para começar e tem fim para terminar. Tem gente que não entendeu. Sala de aula tem começo para começar e tem fim para terminar. Tem nem entendeu ainda. Sala de aula tem começo para começar e ele tem fim para terminar. Só que tem um porém. Deus te colocou na sala de aula dele e Deus trabalha de uma forma diferente. Tu entrou e era só um vale de ossos secos. Ezequiel entrou e era só um vale de ossos secos, mas o professor disse: Ezequiel, acabou a aula, é hora de sair do vale. E agora, olha para trás de você. O que tu está enxergando, Ezequiel? O começo da aula era só vale de ossos, e agora, Ezequiel, é um exército numeroso que se levantou atrás de mim. Tem gente que não entendeu. Atrás de você hoje, Deus está levantando um exército numeroso. Deus está levantando o teu milagre. Deus está levantando a tua história. Deus está. Eu poderia orar, mas falta 20 segundos. Diga para essa pessoa atrás de você. Diga assim: atrás de você, não somente a tua família, não somente a tua família, não somente atrás da tua família, mas atrás de você está um exército numeroso. Diga assim: esse congresso é congresso de missões.
Diga assim: eu quero ver hoje, através da sua vida, se levantando um exército no campo missionário, atrás de você, que estão sem esperança, que estão destruídos, mas através de você e dos missionários, Deus vai restaurar a vida deles. Olhe para mim aqui antes de eu orar. O pastor disse: pastor, nós estamos em poucas pessoas. O máximo que vai sair hoje são 12 pessoas. Mas enquanto eu estava ministrando, o Senhor disse: não, é uma noite de desafio no mundo espiritual. Porque você entendeu, através dessa mensagem, que você foi chamado para ser uma boca profética. E de que forma eu serei uma boca profética hoje? Antes dos cantores cantar, orando, diga assim: orando, profetizando, orando, profetizando. Só que uma pergunta eu tenho que fazer: somente orando, profetizando, eu coloco alimento na boca das pessoas carentes do Xingu? Não. Eu coloco alimento na boca das crianças do Senegal? Não. Eu coloco do Moçambique, do Senegal? Não. Lá no Haiti eu coloco? Não. Não coloco. Aí é que vem a parte de eu orar. A parte deles se disporem aí a profetizar, onde não tem vida, não tem esperança. Essa mulher tem 64 anos, anda de barco, tem o braço quebrado, enfrenta piratas do Caribe, os piratas que são do rio, que tiram vidas, que roubam alimentos. Mas ela diz: eu não posso parar, porque Deus me colocou como uma voz profética para profetizar vida onde não tem vida.